Lucas, senhores senadores, eu tive a oportunidade de, na última semana, acompanhar o presidente da República, o presidente Jair Messias Bolsonaro, na sua viagem realizada a Israel. E, obviamente, pude presenciar a importância que o governo israelense, através do seu primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, dá ao nosso presidente. Não pelas honrarias ao chefe de Estado, mas principalmente pela confiança que tem depositado no futuro desse país e na ampliação dos negócios entre o Brasil e Israel, que, obviamente, irá ser o reflexo daquilo que vai melhorar a vida do nosso país. Inclusive, eu quero me referir aqui a esses jovens, dezenas de jovens que nesta tarde visitam aqui o plenário do Senado da República e que, quem sabe, um dia algum deles aqui presente poderão estar aqui representando o seu estado, representando o nosso país, não é, minha gente? Então, eu fico muito feliz, senhor presidente, pela importância estratégica, política, que o presidente, com o seu jeito simples, mais determinado, ele tem conseguido levar de uma forma altiva o nome do nosso país lá fora. Recentemente, o presidente esteve nos Estados Unidos e as honras ao chefe de Estado foram as melhores, as mais respeitosas e, acima de tudo, as mais representativas em relação à credibilidade que a comunidade internacional está depositando no nosso presidente. Internamente, existem resistências, internamente nós vemos, às vezes, os comentários contrários de alguns segmentos da imprensa, alguns dentro daquela tese do quanto pior, melhor, mas a esperança, ela sacode, ela anima a vida de cada um de nós brasileiros. A população está aguardando que o Congresso, que a Câmara e o Senado, unidos de uma forma patriótica, possamos nos debruçar de uma forma respeitosa e, acima de tudo, com um compromisso inarredável de que, com a reforma da Previdência, nós possamos começar olhando de uma forma mais vigorosa para o futuro. Portanto, eu me senti muito honrado em fazer parte daquela comitiva do presidente Jair Bolsonaro a Israel. Me senti muito feliz por ver que a representação, através daqueles ministros que ali estavam, através dos técnicos das empresas públicas que acompanhavam o seu presidente, estava ali excepcionalmente bem representada. Eu não poderia deixar de citar aqui, dentro dessa visita a Israel do presidente Bolsonaro, os atos internacionais assinados e os atos interinstitucionais assinados. Foram atos internacionais, o Acordo para a Cooperação em Ciência e Tecnologia. Objetivo: desenvolver, facilitar e maximizar a cooperação entre instituições científicas e tecnológicas de ambos os países, com base nas prioridades nacionais no campo da ciência e tecnologia e nos princípios de igualdade, reciprocidade e benefício mútuo, e de acordo com as leis nacionais, cujos signatários, pelo Brasil, o Tenente-Coronel Marcos Pontes, Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, e por Israel, Ofir Akunos, Ministro da Ciência e Tecnologia de Israel. Acordo assinado. Acordo para a Cooperação em Segurança Pública, Prevenção e Combate ao Crime Organizado. Objetivo: promover a cooperação entre as partes em segurança pública. Como todos sabem, Israel tem um sistema extremamente avançado nessas questões de segurança pública e defesa. Os signatários pelo Brasil,
o nosso ministro das Relações Exteriores, o brilhante Ernesto Araújo, às vezes contestado por alguns, mas de um cabedal de conhecimento na área da diplomacia invejável. E por Israel, Gilad Erdan, ministro da Segurança Pública. O terceiro acordo foi sobre a cooperação em questões relacionadas à defesa, com o objetivo de promover a cooperação entre as partes em matérias relacionadas à defesa. E, óbvio, o país, esse gigante, um país com 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, que tem mais de 7 mil quilômetros de costa atlântica, que tem mais de 17 mil quilômetros de fronteira seca com os países vizinhos, não pode prescindir de uma tecnologia avançada em segurança e defesa. Os signatários do Brasil, o ministro Ernesto Araújo das Relações Exteriores, e por Israel, o ministro Israel Katz, ministro dos Negócios Estrangeiros. O quarto acordo, acordo sobre serviços aéreos. Objetivo: concluir um acordo com o propósito de estabelecer e explorar serviços aéreos entre seus respectivos territórios e países. Os signatários pelo Brasil, o ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo, por Israel, Israel Katz, ministro dos Negócios Estrangeiros. E nos acordos interinstitucionais, o memorando de entendimento do GSI e INCD permitia a cooperação entre o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, e o INSD, que é o organismo correspondente em Israel, especialista na área de cibersegurança. Signatários pelo Brasil, General Augusto Heleno Ribeiro Pereira, ministro-chefe de Estado do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, e por Israel, IH Una, diretor-geral do INCD. Sexto, plano de cooperação na área de saúde e da medicina entre Ministérios da Saúde para os anos de 2019 a 2022. Objetivo: permitir a cooperação entre Ministérios da Saúde dos dois países. Os signatários, o ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, e por Israel, Yaakov Littman, vice-ministro da Saúde. Portanto, senhor presidente, nós vimos, inclusive, a apresentação de empresas que desenvolvem tecnologia em medicina, que demonstra pela dimensão territorial do Brasil a importância de nós absorvermos essa tecnologia para que possamos atender as populações mais longínquas desse país. Outra agenda que nós também não poderíamos esquecer de comentar aqui é em relação às visitas técnicas com empresários, produtores, empresas de tecnologia e laboratórios em Israel, do Dr. Jorge Seif Júnior, secretário de Agricultura e Pesca. A maior comitiva de empresários que já acompanhou o ministro junto a uma investida dessa grandeza, né, com a Apex, e eles lá promoveram Israel. Visitas a uma empresa de tecnologia em cultivo de pescado, com trocas de experiência, a uma fazenda marinha no deserto. E quando eu falo com essa expressão, senhor presidente, é porque demonstra o altíssimo nível de tecnologia que eles desenvolvem na área do pescado no deserto. E nós temos milhares e milhares e milhares de áreas nesse país com potencial para produzir pescado para exportar para o mundo inteiro. Laboratórios de alta resolução sobre camarão imunes a doenças e com altíssima produtividade, que nós vamos, na verdade, trazer para o nosso país. Então, senhor presidente, eu não poderia deixar de registrar também um compromisso que foi realizado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o secretário de Agricultura e Pesca do país, Jorge Seif,
na presença do presidente Jair Bolsonaro, que dá a condição de nós importarmos essa tecnologia e começarmos expandindo essa atividade para o nosso país. Só para o senhor ter ideia, né, após as falas do presidente Jair Bolsonaro e do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, apenas uma empresa israelense irá implantar aqui no Centro-Oeste, pelas informações, já adiantando, mais precisamente em Mato Grosso do Sul, uma fazenda de piscicultura investindo 11 milhões de euros para começar as suas atividades aqui no país. Portanto, a gente vê milhares e milhares de áreas na região Nordeste, na região Norte, na região Centro-Oeste, na região Sul, Sudeste, que já tem realmente uma tecnologia razoável na produção de pescado. E, para concluir, eu gostaria de dizer que o futuro para o governo do presidente Jair Bolsonaro é agora. A esperança da população que está alimentada no coração de cada um de nós, ela, na verdade, é maior do que o sentimento daqueles que, na verdade, torcem contra o êxito do governo. O êxito do governo, para nós, é o êxito do nosso povo. Portanto, gostaria de agradecer a Vossa Excelência esse tempo que me concede e dizer que nós, o governo do presidente Jair Bolsonaro, está no caminho certo. Muito obrigado. Próximo orador, nosso grande representante, Luiz Carlos Reis. Em seguida, Vossa Excelência. Senhor presidente,